Mas o meu intuito é que ao sair daqui, essa palavra ela martela no seu coração, a ponto de você pensar se realmente você está sendo um personagem ou outro na sua caminhada cristã. Amém? Eu gostaria de ler com vocês no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, no versículo 10. 1 Samuel, no capítulo 24, no versículo 10. Aleluia. Diz assim: eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Amém? Essas são as palavras de Davi, quando ele esteve próximo de Saul e teve a chance de matá-lo. E ele disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Amém? Paizinho, eis a tua palavra, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Gente, hoje eu queria fazer um paralelo entre a vida de Saul e a vida de Davi. E eu trouxe por tema maturidade. Nem parece que é maturidade, né? Tá parecendo mais matar mesmo, uma lança ali. Mas é isso que eu quis trazer nessa noite, sobre essa maturidade. E às vezes nós nos colocamos muito em uma posição. E quando a gente fala de Jó e seus amigos, às vezes todos nós queremos ser o Jó da história. Mas será que realmente nós estamos nos comportando como Jó? Ou sem perceber estamos nos tornando os amigos dele? E hoje eu trouxe um paralelo entre a vida de Saul e a de Davi. Saul e Davi foram os dois primeiros reis de Israel. Então existem muitas diferenças entre eles, mesmo sendo os dois primeiros reis de Israel. Só que algumas semelhanças, a Bíblia vai dizer que os dois eram bonitos, de boa aparência, né? Eram muito formosos. E os dois foram ungidos pelo profeta Samuel. Aqui é a semelhança de Davi e Saul. As diferenças entre eles são maiores do que as próprias semelhanças. E quando a gente olha, a gente vê o sucesso de um e o fracasso do outro. O sucesso daquele que temia a Deus e o fracasso daquele que desobedecia ao Senhor. Davi, ele foi escolhido por Deus, enquanto Saul foi pedido pelos homens. E outra diferença que a gente vê entre Saul e Davi era a forma que eles lidavam com as pessoas, com o povo, enquanto reis. Saul, ele era uma pessoa que não tinha amor, era egoísta, era insensível. Ele não poupava nem os seus próprios filhos. Ele não se importava com as emoções, com o coração dos seus próprios filhos, a ponto de, num dia, dar sua filha para casar com um, de repente muda de ideia, sem se preocupar com as emoções daquela mulher. No outro, ele não se importa com a amizade do seu filho e ele não poupa esforços para destruir o seu inimigo, mesmo que isso ele tenha que prejudicar a sua própria família. Do outro lado, nós vemos Davi, um rei que amava o seu povo, um rei que amou Israel, que mesmo tendo súditos rebeldes e ingratos, Davi continuava tendo um bom coração e tratando bem mesmo aqueles que não mereciam. No início, Saul era um homem bom, era um homem justo. A Bíblia diz que quando ele, logo no início, ele fazia as coisas corretamente. Mas chegou um ponto que Saul, ele vai subindo para a cabeça, o poder subiu para a cabeça e ele se tornou uma pessoa egoísta. A ponto de, naquela época, quando Israel, eles iam para a guerra, o Samuel, o profeta, ele vinha oferecer sacrifícios a Deus antes que eles partissem para a guerra.
Só que em um determinado dia, Samuel demora um pouco. E Saul agora, ele se acha bom o suficiente para apresentar o seu próprio sacrifício. Ele se coloca em uma posição de autoridade. E ele desobedece às ordens, às normas daquela época, se achando agora o maioral. Eu sou o rei e eu também posso oferecer o sacrifício, já que o profeta está demorando demais de chegar. Então você percebe que aquele homem que começa bem, ele já no meio do caminho começa a vacilar, porque o orgulho, o egoísmo sobe ao seu coração. E agora ele se acha muito bom para fazer aquilo que Deus não havia ordenado que ele fizesse. Então aqui a gente começa a ver algumas diferenças entre Saul e Davi. Mas a principal diferença de Saul e Davi, em Saul, nós vemos em 1 Samuel no capítulo 15, quando Deus dá uma ordem e disse: olha, vocês vão e vão destruir os amalequitas. É para destruir tudo, não é para sobrar nada. Vocês vão destruir tudo. Era uma ordem do Senhor. A ordem do Senhor era para que Saul não deixasse nada. E o que Saul fez? Saul vai para a guerra com essa ordem de Deus: destrua tudo e não poupe nada, porque em um momento os amalequitas foram contra Israel, e o Senhor disse: ei, é para destruir tudo. E aqui o que acontece? Saul, ele poupa a vida do rei, e ele pega os melhores animais, e ele não mata. E a ordem era para sacrificar, para destruir tudo. E aí um dia ele está cá agora, satisfeito, feliz, e de repente Deus disse para Samuel: Samuel, vai até Saul. Quando Saul vê Samuel de longe, ele já começa a se aproximar e ansioso, querendo dizer para Samuel que ele cumpriu tudo aquilo que Deus havia pedido para ele. Ele avista Samuel e ele diz: bendito sejas tu, Senhor. Executei as palavras do Senhor. Executei, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Mas na verdade ele não havia feito. E Samuel, ele respondeu perguntando para Saul: se você executou tudo que o Senhor falou para que você fizesse, o que é esse som de bois? O que é esse balindo de ovelhas que eu estou ouvindo? Nesse momento Saul, ele tenta ainda convencer a Saul que ele estava certo. Ele tenta se defender. E aí ele começa a dizer para Samuel: olha, Samuel, eu poupei os animais porque as pessoas pediram para que pudéssemos oferecer sacrifícios a Deus. Samuel, ele disse: não foi isso que Deus mandou. A ordem era que você executasse exatamente da forma que Deus te mandou. Mas Saul, ele não se arrepende, ele não volta atrás, ele ainda tenta ficar de mimimi, tentando convencer Samuel de que o que ele fez foi correto, tentando convencer Samuel de que o que ele fez foi obedecendo ao Senhor, porque ele queria ter algo para oferecer ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E quando Samuel profere palavras que o seu reinado estava chegando ao fim, Saul, ele diz: pequei. Mas ele não pecou. Essa palavra pequei, não era porque ele estava arrependido e reconhecendo que realmente ele havia pecado, mas ele queria apenas que Samuel o honrasse diante das pessoas. Ele não estava ainda consciente do erro que ele havia cometido em desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor tira a unção que estava sobre ele. A partir daqueles dias, um espírito mau vindo da parte do Senhor, a Bíblia diz, ele se apossa agora de Saul. E daí por diante, a vida de Saul só vai de mal a pior.
A Bíblia diz que ele tornou paranoico e ele tentou a todo custo matar Davi. A Bíblia vai dizer que ele assassinou 85 sacerdotes em uma perseguição contra Davi, porque aqueles sacerdotes haviam protegido Davi. Ele resolveu consultar uma feiticeira e no final ele ainda suicidou. Um homem que começou o seu ministério bem, termina agora em uma situação complicada. Tudo porque ele recusou confessar o seu pecado e se arrepender de verdade. Do outro lado nós temos Davi. Davi também era rei, era formoso, era humilde, era justo e foi escolhido por Deus como rei. Tudo ia bem na vida de Davi. O Senhor estava abençoando Davi, dando vitórias para Davi, estava fazendo Davi ser um rei próspero. Só que infelizmente o pecado entrou na vida de Davi. Um dia, no tempo que os reis saíam para a batalha, é por isso que nós precisamos estar bem atentos no tempo que nós estamos vivendo, porque não era tempo de Davi estar em casa, era tempo dele estar na batalha. Mas no tempo que os reis saíram para a batalha, Davi estava em casa. E de repente ele vê Batseba se banhando e os seus olhos se enchem, se inflama pela cobiça de possuir aquela mulher que não era dele. E essa mulher era casada, e a Bíblia diz que ele pega e ele manda convidar aquela mulher para o palácio, e os dois cometem adultério. Ele tentando, ficar tudo quieto, como se nada tivesse acontecido. De repente Batseba manda um recado para Davi: diga para ele que eu estou grávida. Davi, ao invés de tentar resolver as coisas, o que ele faz? Ele manda mensagem para que o marido da Batseba, que estava na guerra, viesse. Ele tenta convencer aquele homem a ir para casa, se deitar com a sua mulher, para que aquela criança nascesse de forma legítima, que aquele homem achasse que o filho que a sua mulher estava esperando era dele. Mas a Bíblia diz que Urias, sendo justo, ele não quis ir para casa, quando seus companheiros estavam em guerra, e ele se recusa a ir para casa. E Davi, ele fica frustrado porque o plano dele não dá certo. E agora? Ele havia arquitetado um plano. Urias vai para casa, deita com Batseba e pronto, ele vai achar que o filho é dele. Só que no momento que Urias ele se recusa a ir para casa, Davi tem uma ideia satânica, gente. Ele escreve um bilhete, ele entrega na própria mão de Urias, dizendo para Joabe colocar ele na frente da batalha para que ele fosse morto. Ao invés de corrigir o seu erro, Davi ele arruma mais erro para si, cometendo agora um assassinato. Foi a mandado dele que Urias vá para frente de uma batalha para ser morto, porque a ordem era essa, que ele fosse morto. Só que Davi ele tentou encobrir o seu pecado. Mas houve um dia que o profeta Natã foi enviado por Deus a Davi. E o profeta Natã, ele condena Davi pelo seu pecado, ele adverte Davi com o seu pecado. E ele fala: o Senhor mandou te dizer, Davi, que por conta do seu pecado, do adultério e do assassinato que você cometeu, a criança que ela está gerando vai morrer. A espada nunca vai se afastar da sua família, e as suas concubinas serão violadas. Até esse ponto, Davi e Saul eram iguais, eram semelhantes, porque os dois cometeram erros, os dois pecaram. Só que enquanto Saul ele tenta de uma forma se defender, ele tenta fazer com que Samuel ali reconheça que ele não fez por maldade, aconteceu. Davi, ele se arrepende, e ao invés de tentar se desculpar, ele olha para o profeta, ele começa a orar e ele diz: pequei contra o Senhor.
contra o Senhor, somente contra Ele eu pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. E Davi, ele se arrepende do que ele fez, e Davi implora a Deus pelo perdão, e ele faz uma das orações mais bonitas que existe na Bíblia, e ele diz: Senhor, eu te imploro, tire de mim tudo, só não retire de mim o teu espírito. Davi, ele estava arrependido, e a Bíblia diz que um coração contrito Deus não desprezará. E quantas vezes nós estamos agindo como Saul, buscando culpados para os nossos erros, tentando aliviar os nossos erros, as nossas falhas, ao invés de correr para os pés do Senhor e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei e eu preciso do teu perdão. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Quando um coração sincero clama a Ele e diga: Senhor, eu errei, Ele é justo, Ele é o nosso advogado, Ele é um Pai amoroso e Ele perdoa sim. Só que às vezes nós estamos como Adão, culpando outras pessoas. Adão não só culpou Eva, mas culpou o próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste, então a culpa é sua. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não teria caído em pecado. Às vezes nós estamos procurando, nomes para dar aos nossos erros, culpar, jogar nosso erro culpando outras pessoas, quando na verdade só deveríamos correr para os pés do Senhor e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Então nós temos um reinado que começou bem e terminou em suicídio, e nós temos outro que teve momentos de erros igualmente, mas que continuou com o seu reinado, buscando o Senhor, sofreu as consequências do seu pecado, porque o pecado tem consequências. Deus perdoa o seu pecado, mas as consequências ficam. Então, Davi, ele sofreu com as consequências do seu pecado, mas ele continuou com a sua amizade com Deus, a ponto do Senhor dizer: ei, o seu reino será eterno, sempre vai ter alguém que assumirá o seu trono. E o nosso Senhor Jesus veio para cumprir essa promessa, amém? Ele é descendente de Davi, ele é o cumprimento dessa profecia, porque o que Deus promete, ele não é homem para mentir, ele é fiel em todas as suas promessas. Então Davi é um grande exemplo para nós como cristão e de maturidade. Davi é um grande exemplo para nós de cristão e de maturidade. Eu sempre foco em Cristo, porque Cristo é um modelo a ser seguido. Cristo é um modelo que nós cristãos devemos imitar. Mas quando nós olhamos para a figura de Davi, nós entendemos que ele é um exemplo de cristão, que nós precisamos, seguir, porque Davi sofreu muitos ataques de Saul, mas nós não vemos na Bíblia que ele revidou. Pelo contrário, Davi, ele controlava as suas emoções. As emoções de Davi não mandava nele, ele controlava as suas emoções. Com Davi nós aprendemos que o que os outros fazem dizem respeito a eles, mas a forma como eu me comporto diz respeito a quem eu sou. Davi, ele nos ensina que Saul, por muitas vezes, tentou tirar a vida dele. A Bíblia vai dizer que teve um dia que Saul atirou uma lança em Davi, querendo atingir Davi, e se Davi não se desviasse, a lança pegaria nele, porque Saul atirou para matar. Só que a Bíblia não diz que Davi revidou, pelo contrário, diz que Davi desviou, mas não revidou. E Davi nos ensina que Saul pode até lançar pedras, pode até atirar lanças, mas eu não preciso revidar. A maturidade de Davi, a intimidade dele com o Espírito Santo, nos ensina que Saul pode atirar lanças, mas eu não preciso revidar,
Porque o que ele faz diz respeito a quem ele é. E quem eu sou diz respeito a quem eu sou. A maturidade, ela é revelada na pressão. É na pressão que você mostra o seu coração. É no confronto que você enfrenta que você revela o seu coração. É nas batalhas que você enfrenta que você revela quem você é. Nos confrontos que você vive, quando você encontra Saul, você revida ou você apenas desvia? Você revida, parte para cima ou apenas desvia? Davi não revidou, mesmo quando as lanças eram atiradas para matar. Um dia de tanta perseguição, Saul perseguia Davi, ele queria matar a todo custo. E teve um dia que Saul estava deitado, estava dormindo numa perseguição contra Davi. Davi conseguiu chegar perto dele. E a Bíblia diz que Davi pegou e cortou um pedacinho da orla do manto de Saul. Ele teve a oportunidade de matar quem estava tentando matar ele. Foram várias vezes que Saul tentou matar Davi. Teve uma chance de Davi matar Saul. E sabe o que Davi faz? Corta apenas um pedaço da orla do manto que Saul vestia. E a Bíblia diz que depois que Davi fez isso, gente, como o coração de Davi é lindo, porque depois que Davi fez isso, ele ficou com o coração doendo ainda, triste, porque ele pensou: eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter cortado um pedacinho do manto do meu Senhor. Gente, o homem estava atribulado. O homem estava tentando matar Davi a todo custo. E aí Davi diz: eu não deveria ter feito isso. Aí as pessoas diziam: Davi, é sua chance de matar. Davi, é sua chance de se vingar. Davi, agora, essa é a hora. E Davi, ele fala as palavras que nós lemos no início: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Isso revela o coração de Davi. Quantas vezes você teve a chance de revidar e revidou? Quantas vezes você teve a chance de, dar o troco e deu? E Davi estava ali frente a frente com a pessoa que tentava matar ele a todo custo, mas ele não fez. E o mínimo que ele fez, que foi tirar um pedaço da orla, ainda se sentiu mal com isso. Eu não deveria ter feito. O imaturo, ele reage e age a partir das suas próprias dores. Ele não foca no seu propósito. Ele é levado pelas suas dores. Ele é levado por aquilo que ele sente. Ele age, ele é como se fosse um choque. Você bateu, você leva imediatamente. Porque é imaturo, ele não consegue entender o propósito. Nós precisamos entender que o propósito, ele é maior do que as minhas emoções. O propósito é maior do que aquilo que eu sinto. Davi, ele entendeu: Deus me fez rei, e para eu ser um bom rei, eu preciso aprender a perdoar. Se eu quiser ser um bom rei, eu preciso aprender a administrar as minhas dores. Se eu quiser ser um bom rei, eu preciso aprender a administrar as minhas emoções. E Davi diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E nós entendemos que a maturidade, ela é treinável. Ninguém nasce pronto de um dia para a noite. Você precisa treinar isso. Como, pastora? É naquele momento que você tem a chance de revidar, você se contorcer e dizer: eu prefiro deixar que o meu Deus julgue essa causa por mim. É entender que Deus, eu sempre digo, gente, o significado do meu nome é lindo. O significado do meu nome, Daniele, com as suas variações, é: Deus é meu juiz. E desde o dia que eu aprendi isso, eu digo: eu não vou ficar entrando em confusão nenhuma. Eu sei que tem alguém que julga em meu favor. E nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos comprando briga, sendo imaturos, quando Deus quer ver o nosso nível de maturidade. Então a maturidade ela vem na pressão. É quando você está sofrendo e você prefere não revidar. É quando você está sofrendo dano
mas você não perde a compostura. Hoje meu esposo estava vendo um vídeo lá de 2 pastores debatendo lá, enquanto um ia atacando, sabe? O outro estava na compostura. E eu falei, que coisa linda. Quando o cristão não perde a compostura, sabe quem é em Deus. E às vezes a imaturidade tem feito você perder a compostura em tantos lugares, de tantas formas. Mas hoje eu vim trazer essa palavra para você. Se queremos receber o que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a ser maduros. Maturidade. Deus não quer filhos mimados, Deus quer filho maduro. É por isso que quando Jesus estava aqui na terra, às vezes ele confrontava, porque nós estamos em uma época de muito mimimi. Qualquer coisa eu fico com raiva, qualquer coisa eu quero sair da igreja, qualquer coisa. Chegou a época de nós entendermos que Deus não quer filhos mimados, Deus quer filhos maduros. Maturidade faz parte do propósito, sabe? Maturidade é você saber que foi escolhido para reinar, mas ainda assim resolve servir. Davi entendeu isso. Eu fui ungido para reinar, mas ainda assim não é meu tempo, não é minha hora. Eu preciso servir. Não se sujeite a reagir a partir da infantilidade de Saul. Comece a agir a partir da sua consciência do seu propósito. Amém? Não se sujeite a reagir a partir da infantilidade de Saul. Não é porque Saul te lançou lanças que você tem que revidar. Não é porque Saul está fazendo isso contra você que você tem que revidar. Não se sujeite. O que ele faz diz respeito a quem ele é. Eu vou repetir isso mais uma vez. Mas a forma como você reage diz respeito a quem você é. Quem você é. Isso se chama maturidade. Maturidade é quando você entende que o que você deseja chegou para o seu irmão, mas você ainda não recebeu. Isso é maturidade. Maturidade na igreja é entender, e no reino de Deus é entender que não é sobre chegar primeiro, é sobre quem chega lá. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim receberá o que o Senhor tem prometido. Então não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem não desiste, é sobre quem insiste, é sobre quem persevera. E às vezes nós estamos levando a imaturidade para tantos níveis de inveja, de cobiça. Esse é o tempo que o Senhor tem levantado uma igreja, uma geração de filhos maduros. Porque tem muitas coisas que já foram liberadas no céu para a tua vida, mas você não pode tomar posse ainda por conta da sua imaturidade, por conta da minha imaturidade. Um pai, ele tem uma empresa gigantesca e o seu filho vai herdar. Mas enquanto aquele filho não completa 18 anos, enquanto aquele filho não se torna maduro, o pai não pode dar empresa para ele, porque sabe que o dia que der, aquele filho vai destruir a empresa. O pai, ele quer comprar um carro, sonha um dia comprar um carro para o filho, que o filho tanto pede, mas o filho só tem apenas 12 anos, e ele sabe que se dá o carro, naquele momento o filho sai, bate, quebra a cara, e o pai vai se sentir mal. Então tem muitas coisas que no céu já foi liberado para mim e para a sua vida, mas Deus não nos dará acesso enquanto nós não tivermos maturidade para acessar. Então, enquanto nosso coração não estiver alinhado ao coração de Deus, nós não conseguiremos viver aquilo que Ele tem preparado para nós. E a imaturidade é um bloqueio que impede vivermos as promessas de Deus. A imaturidade é um bloqueio que impede vivermos as promessas de Deus. Quantas vezes nós estamos imaturos dentro da igreja, nós não conseguimos celebrar nada que Deus está fazendo, nós não conseguimos celebrar a vida de outras pessoas, nós não conseguimos honrar outras pessoas. Tudo começou, essa briga entre Saul e Davi, por conta da inveja. Porque Saul não conseguia olhar para Davi, depois de ver as mulheres cantando, entoando cântico, dizendo que Davi fez coisas maiores que ele. Às vezes o nosso coração não consegue suportar
ver Deus honrando outras pessoas. Às vezes o nosso coração não consegue suportar ver Deus levantando outras pessoas, enquanto nós formos imaturos o suficiente para não conseguir celebrar o que Deus está fazendo na vida do meu irmão, da minha irmã. Nós não estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. Porque maturidade é eu querer não que as pessoas andem atrás de mim, mas que ande do meu lado comigo. Maturidade é quando eu vejo as pessoas na minha frente, não passar o pé para elas caírem, mas é empurrar para dizer: vai mais longe, vai mais longe. Isso é maturidade. E às vezes nós não conseguimos entender, nós temos dificuldades de celebrar isso. Nós trabalhamos com amar, servir e honrar. E a honra é um princípio poderoso. Todo aquele que sabe honrar, ele amadureceu, ele vive a maturidade. Porque o imaturo, ele não consegue honrar ninguém. Ele não consegue viver esse princípio que nós ensinamos aqui na igreja sobre honrar, sobre amar, sobre servir. Eu tenho aprendido uma coisa: se não chegou a minha hora, se não chegou o meu momento, eu quero me alegrar com quem já chegou e alcançou. Eu quero dizer glória a Deus por sua vida. Eu estou feliz, eu celebro o que Deus está fazendo na tua vida. O pastor sempre ensina: parabéns, muito obrigado. É isso que nós precisamos viver, é isso. Quando você vê uma pessoa imatura, ela não consegue ficar feliz com o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Ela não consegue celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de uma outra pessoa. Sabe? Então, o maduro, ele entende, ele compreende algumas coisas. E quando eu disse que Jesus é um dos maiores, é o modelo maior que nós temos de cristão, e Davi eu peguei como modelo também, porque a vida de Davi é um exemplo para todos nós cristãos. Porque às vezes nós estamos descendo da cruz por qualquer coisa. E eu acho lindo que enquanto Jesus estava ali na cruz, as pessoas olhavam para ele e diziam: se tu és filho de Deus, desce daí. Se tu és filho de Deus, desce daí. Mas Jesus não desceu da cruz para provar nada para ninguém. O maduro, ele não precisa provar nada para ninguém. Mas o crente imaturo, ele quer provar tudo. Ele quer provar que ele é bom. Ele quer provar que ele pode. Ele quer provar que ele consegue. E cada vez mais, ele se distancia do propósito de Jesus. Do propósito que Deus tem para a vida dele. Então, da mesma forma que nós olhamos para Saul e para Davi, nós vemos uma grande diferença da maturidade de Davi e da imaturidade de Saul. Nós conseguimos perceber a imaturidade e a maturidade na vida de todos os cristãos, de todas as pessoas. Porque o maduro, ele faz por honra. Tudo que ele faz na igreja, ele faz para o crescimento do reino de Deus. Ele faz para oferecer ao Senhor. Enquanto o maturo, ele faz para receber recompensa. Só que todas as vezes que você recebe uma recompensa, tudo que você faz aqui na terra querendo receber a sua recompensa aqui, você já recebeu aqui, não precisa mais receber do céu. Mas todas as vezes que você faz algo querendo ofertar ao Senhor, querendo oferecer ao Senhor, a Bíblia diz que Ele não é injusto e Ele pode muito bem recompensar os seus. A diferença entre o imaturo e o maduro é porque o imaturo faz apenas se mandar, enquanto o maduro sabe que é preciso ser feito e ele faz. Sabe, se você faz tudo que só é mandado, você ainda não aprendeu o que é o reino de Deus. Se você ver algo dentro da igreja precisando ser feito e você olha e diz: o pastor ainda não me mandou fazer, é porque você não entendeu o que é maturidade. Então nós precisamos aprender que o imaturo e o maduro é a diferença. Que o imaturo reage, o maduro pensa antes de agir. Você tem reagido ou você tem pensado antes de reagir? O maduro, ele procura conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. O imaturo, ele faz tudo por impulso. E ele não quer a opinião de ninguém.
Ele faz, quer fazer, ele faz, não está nem aí para sua opinião. Ele não quer nem saber se pode ou não pode. Ele não quer nem saber se está certo ou não. Ele está com vontade de fazer, ninguém manda nele. O meu pastor é Jesus. Todos esses que usam essa frase para dizer o meu pastor é Jesus, ele está distante de Deus, ele nem sabe. Porque todas as vezes que você usa o nome de Jesus para viver em desonra com aqueles que estão liderando a igreja, liderando o departamento, que estão na frente de algo, dizendo, não, eu não sirvo o homem, o meu pastor é Jesus, e vive em desonra, você não aprendeu o que é viver uma vida de maturidade. Então, como eu disse, hoje eu não quis trazer uma palavra que mexesse com você, o seu ego, que você chorasse, saísse daqui. Mas eu quis trazer uma palavra que te fizesse refletir. Na sua vida, quem é você? Saul ou Davi? Na sua vida cotidiana, quem é você? Saul ou Davi? Você é capaz de suportar as pessoas crescendo e você se alegrar com isso? Ou a partir do momento que você vê Deus levantando outras pessoas, essa pessoa morreu para você, a partir de agora ela se torna o seu inimigo? Foi isso que Saul fez. A imaturidade de Saul fez com que Saul se tornasse inimigo de Davi, tentasse matar Davi, matasse sacerdotes, apenas porque Davi passou por lá. Ou você tem sido Davi, que teve a chance de revidar, mas preferiu não tocar no ungido do Senhor, que teve a chance de matar, mas ele disse, eu não posso fazer isso, que pecou, que errou, mas ao invés de tentar esconder, quando o Senhor cobrou dele, ele disse, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Ao invés de culpar outras pessoas, como Saul tentou fazer, foi as pessoas que quis trazer para oferecer sacrifício, mas a resposta de Samuel é, Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Não adianta você oferecer sacrifícios e não obedecer o Senhor. E Davi nos ensina, quer ser um verdadeiro cristão? Seja maduro o suficiente para pedir perdão quando necessário for, para receber lanças e não revidar, para ter a chance de matar, de afrontar e optar por não fazer isso. Que todo o Saul que existe em nós seja convertido por um Davi. Que todo sentimento de egoísmo, orgulho, ambição seja convertido por um amor verdadeiro. Que tudo que existe de ruim dentro de nós seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Que sejamos verdadeiros cristãos que fazem a diferença por onde passar. Que as pessoas, ao olharem para você, digam, não, Deus me livre, ser crente como fulano, eu prefiro não ser. Mas que olhe para você e diga, se um dia eu me tornar um cristão, eu quero ser que nem você. Você é um exemplo para mim, você é um espelho para mim. Que a tua vida seja um livro onde as pessoas possam ler e conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você. Ah, Senhor, nesse momento nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. Tira de nós tudo que não provém de Ti. Nos ensina, Pai, a perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Nos ensina, Pai, a não revidar. Quando tudo que o nosso coração quer é confrontar, é ir para cima. Deus nos ensina a sermos mansos e humildes de coração.
Tira de nós, Pai, tudo aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Tira de nós tudo aquilo que tem envergonhado o Teu Evangelho, Senhor. Nos ensina, Pai, a viver a Tua palavra, aquilo que o Senhor espera de nós. Ah, Jesus, quantas vezes nós estamos sendo guiados pelas nossas emoções, agindo por impulso, tratando as pessoas baseado em nossas dores, naquilo que nós estamos sentindo no momento. Mas quando nós olhamos para Davi, nós percebemos que mesmo com tudo que ele vivenciou, o seu coração foi puro, ele foi um homem justo, soube tratar as pessoas bem. Então nos ensina, Pai, a ser assim também. Tira de nós tudo aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a não esconder os nossos erros, a não querer ser perfeito, porque nós não somos. Mas nos momentos que erramos e falhamos, correr para os Teus pés e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, imploro o Teu perdão. Que o nosso coração seja sedento como o de Davi, desesperançoso por Ti, quando ele disse: Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca o Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, não se afaste de nós, não se afaste de nós, Senhor. Nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos Te agradar, nós queremos tocar do Teu coração. Que o Senhor tenha alegria, Deus, da minha adoração. Que o Senhor tenha alegria na minha vida. Que o Senhor tenha prazer em mim, Senhor. Então me ensina, Pai, a viver o verdadeiro Evangelho que o Senhor nos ensinou, de amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a liberar o perdão para aquelas pessoas que o nosso coração insiste em não perdoar, Pai. Meu Deus, tira de nós tudo aquilo que tem ferido nosso coração. Que nessa noite o bálsamo do Senhor seja derramado sobre cada coração nessa noite, para que essa pessoa que tem orado, tem dito: Deus, eu não consigo perdoar, que a partir de hoje ela receba força, ela receba graça para liberar o perdão, em nome de Jesus. Nós abençoamos a Tua igreja nessa noite, Pai. Nós não queremos perder tempo aqui na terra, nós não queremos passar apenas um tempo na igreja, nós queremos estar preparados para o momento que o Senhor chegar e arrebatar a Tua igreja, possamos subir para os céus contigo, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor virá buscar uma igreja lavada e remida, Senhor. Então nos purifica, Senhor, e tira de nós tudo que desagrada o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.